People do Pocket Prot, mais um dia, mesmo jaleco, mesma programação. Não sei nem por que eu estou falando isso. A técnica da matriz de silicone que é simplesmente a técnica mais fácil para fazer provisório. É aquela técnica que quando você tem uma coroa existente ou um formato coronário existente, você vai copiar esse formato para fazer teu provisório. É aquela técnica que você, quando faz a primeira vez, tira a matriz de silicone e fala: uau, esse dentinho tá aí, tá praticamente pronto. É isso aí. Vamos pro vídeo, se inscreve, vê o link, 1, 2, 3 e já. Nós vamos usar uma matriz de silicone. Essa matriz de silicone pode ser feita com silicone por adição, pode ser feita com silicone por condensação, pode ser feito só com o material pesado, pode ser feito com o pesado e material fluido. Independente do que você escolher, o passo vai ser o mesmo. Qual é a importância da gente entender a técnica da matriz? Ela só serve se eu tenho uma coroa pré-existente. Espera aí, mas eu tenho uma coroa pré-existente? Eu não usei a luva ainda. Eu tenho uma coroa pré-existente e vai virar uma coroa? Sim. Isso quer dizer que se eu tenho um dente quebrado, uma raiz posicionada, um pino, essa técnica não funciona. Para eu usar essa técnica onde eu não tenho uma estrutura coronária, eu preciso dar essa estrutura coronária. A saída seria fazer o modelo, encerar, fazer a matriz do enceramento e aí sim eu tenho o formato coronário, ok? Independente do que você vai escolher, o importante é eu tenho que ter uma referência coronária. No laboratório, a gente trabalha com o dente 16, ok? Então, você que não lembra como conta, vai estudar. Então a primeira coisa que a gente faz no laboratório, a primeira aula de laboratório é fazer a matriz. E essa matriz eu vou escolher e vou fazer com silicone por condensação, porque é mais barato. Eu vou proporcionar base com catalisador, no caso aqui a base é um pesado e o catalisador é um fluido, e vou fazer a manipulação. Eu sempre começo a manipulação de qualquer silicone com a ponta dos dedos. Eu não começo na palma, tá? Ah, Eduardo, você está usando uma luva livre de látex? Tô por simples coincidência. Silicone por condensação não precisa disso. Silicone por adição precisa, ou sem luva, tá? Com a mão bastante higienizada. E vou pressionar em cima do dente e vou apertar por oclusal e vou apertar por vestibular e lingual. Qual é a importância e o cuidado que eu tenho que ter com essa matriz? Quando eu faço essa compressão oclusal e a compressão lingual e vestibular, eu tenho que estar atento a fazer a secção transversal dessa matriz um ângulo bastante vivo ou mais reto do que totalmente arredondada. Por quê? Para eu ter possibilidade de concentração de forças. Olha só, antes de eu te explicar a secção transversal, perceba que eu tenho uma matriz com espessura vestibular, lingual ou palatina e oclusal. Para que ela não deforme, eu preciso que ela tenha resistência, tá? Então, para que ela tenha resistência, agora eu vou deixar ela polimerizando para eu poder explicar para vocês. Quando eu tenho uma secção transversal, o que é uma secção transversal? É eu pegar uma barra, seccioná-la no sentido transversal ao longo eixo dela e olhar essa barra. No caso, eu enxergo que esse rolinho de algodão aqui tem uma secção transversal bem circular. Essa barra tende a fazer movimentação por todos os lados. Ah, mas esse é um algodão. Tá bom, Jacu, é só para você entender. Se eu tenho uma secção transversal quadrada, como essa caixinha de microbrush, eu pego aqui, corto essa caixinha de microbrush e vejo ela quadrada. A tendência de movimentação dela vai ser para o lado, para baixo e para cima. Não nos direcionamentos oblíquos, porque aqui eu tenho concentração de força. Então eu vou remover essa matriz e vou enxergar se essa matriz está adequada. Eu enxergo nesta matriz todos os sulcos que eram para ser copiados. Eu enxergo com nitidez esta cervical e o contorno anatômico que eu queria, e principalmente lá na meia oclusal, lá na meia incisal, eu vou enxergar na divisão das arestas? Vou. Então essa matriz está bem adequada. Como que eu termino essa matriz? Se eu tiver o ímpeto de usar a matriz como ela está,
Eu vou encher isso de resina acrílica e quando eu encho isso de resina acrílica, eu basicamente vou ter um pressionamento e vai ter muita resina escoando para todos os dentes. Se o meu dente em questão é o 16, eu vou cortar a matriz no meio do 15. Você falou no meio e cortou mais para distal. Eu falei, errei aqui, mas... No meio do 17. Não use lâmina 15 para cortar, porque ela tem uma ponta ativa muito pequena. Não use Lecron para cortar, porque Lecron não corta nada. Use uma lâmina 11 ou esta 12. Particularmente, eu prefiro a 12. Tá? Corto os excessos e eu ainda tenho a possibilidade de cortar um pouco dessa região de ameia para dar uma área de escape para o meu acrílico. Se minha matriz estiver fina, eu não indico fazer isso daqui, porque senão ela vai ficar muito frágil e vai deformar a hora que você apertar, vai deformar a borda cervical. Agora eu vou testar essa matriz. Qual é a importância de eu testar essa matriz? A hora que eu posiciono essa matriz, percebam que eu apertando essa matriz, ela encaixa bem legal no pré-molar. Essa é a minha referência. Então eu tenho que colocar e apertar bastante, para eu poder apertar sem deformar, sem deixar essa convexidade plana por apertar demais. De novo, insisto, eu tenho que ter espessura de matriz. Então, ok, tenho a matriz, agora eu vou ter que tirar minha coroa, fazer o preparo e tal. Então eu vou fazer um preparo mais rapidinho aqui, que não é o foco dessa aula, volta para os vídeos anteriores. Se você curtiu, se inscreveu, fez sininho, fez aquilo que a Bruna sempre fala que eu tenho que fazer, então pronto. O preparo foi executado, eu enxergo ele com todas as características que a gente já viu no vídeo de preparo, formato, quantidade de desgaste, inclinações, espaço oclusal, né? Então vamos colocar ele direitinho aqui, que é um dente superior. Eu só tenho o trabalho de verter resina acrílica nessa matriz e aí eu tenho opções. Ou eu jogo resina acrílica na fase plástica ou eu jogo resina acrílica na fase arenosa. Então, particularmente, eu gosto da fase arenosa para isso. Qual acrílico você usa? Para fazer provisório, eu uso um acrílico que tenha mais tempo de trabalho, mesmo que ele contraia um pouco mais, porque eu tenho um volume grande e esse volume vai ser reembasado depois. Altamente recomendado que nós façamos uma proteção, um isolamento desse dente, tá? O ideal é usar um lubrificante hidrossolúvel. Vaselina derivada do petróleo tem interferência com a resina, mas a vaselina serve muito bem também, ela vai inibir um pouquinho da polimerização, mas ela ajuda bastante. A vaselina sólida. Por que eu gosto da fase arenosa? Porque a gente consegue verter a resina na matriz. Aí sim, eu vou lá e vou verter essa resina bem líquida, ó, bem arenosa, no dente que eu quero. Então tá lá, a matriz preenchida com resina e agora eu vou levar em posição. E vou apertar bem a ponto de eu enxergar, lembrem, eu enxergar essa matriz bem travadinha no premolar do lado. E agora eu vou esperar cerca de 1 minuto e meio mais ou menos. Enquanto eu estou esperando, eu posso agilizar um pouco o meu processo. Molhar a espátula no monômero e começar a remover alguns excessos que estão externos à matriz. Ó. Eu já começo a ganhar tempo. Tempo que eu teria que remover na fresa. Fresa demora. Tempo que eu posso usar para passear com o meu Beagle lá no Parque Barigui. Andar de patinete, andar de chevette, mascar chiclete, fazer o que eu quiser. Sempre pressionando essa matriz aqui, ó, porque existe uma tendência de pressão de fluido a ela soltar, então não pode soltar. Tem que ficar segurando. Aquele pedacinho de resina que eu tirei me serve de controle ou um cronômetro também, né? E agora eu vou tirar, mas vou tirar filmando e é capaz de dar tudo errado, né? Quando eu puxo, tá lá o provisóriozinho determinado. Existe a possibilidade de ele ficar na matriz e existe a possibilidade de ele ficar em boca. Se ele ficar em boca, você vai ter que tomar atenção para o seguinte: molha a espátula com o monômero e começa a remover esses excessos aqui, ó, na proximal, na meia, porque senão esse excesso vai travar no dente vizinho. Vou pegar a espátula e vou começar a deformar ele aqui por cervical.
Começar soltando ele. Em manequim é tão chato que às vezes você tem que soltar aqui por dentro, tá vendo? Ah, mas vai desadaptar. Não tem problema, eu vou reembasar esse provisório. Não vou deixar polimerizar fora da boca, senão ele vai contrair e não entra mais. Eu vou fazer um momento de inserção, só que se eu pressionar ele na oclusal, eu achato ele. Então eu vou encaixando ele de novo. Agora que ele já deformou, eu vou deixar ele terminar a polimerização fazendo esse movimento. Insere e remove, insere e remove. E posso jogar, e devo jogar em boca principalmente, bastante ar para liberar esse calor. Então agora, antes de eu reembasar, eu tenho que tirar esses excessos. Mas eu preciso controlar o quanto eu vou tirar esses excessos. E vou tentar riscar a borda desse dente. Mas Eduardo, o que você está riscando? Estou riscando que ele foi mais longe, que seria o fundo de sulco. A não ser na vestibular que ele não chegou no término. Que é para eu ter uma ideia só de onde eu vou trabalhar. E na proximal, eu vou riscar onde eu não vou desgastar. Como é que a gente vai fazer? Vai inclinar ele bem na cervical, vai deixar bem inclinado. Por quê? Porque eu quero dar a convexidade já da superfície vestibular, proximal e lingual. Se eu desgastar muito paralelo, eu vou perder toda a anatomia do dente. Então eu vou fazer uma barriguinha mesmo e vou deixar ele bem próximo lá do vermelho. Ele copiou muito bem toda a parte interna, apesar de uma bolinha aqui, ó, ele copiou toda a parte interna, mas ele está faltando comprimento. Se ele está faltando comprimento e eu colocar a resina dentro dele e levar a resina em posição, ou o provisório em posição, esse provisório vai subir, porque ele vai ter resina lá dentro e vai ficar mais alto, ó. Aí eu vou ter que refazer toda a anatomia. Então aqui eu tenho duas opções. Ou eu faço com técnica de nylon e jogo acrílico em todo o término, e aí desço só o provisório, mas ainda assim eu tenho um risco dele fazer um acréscimo na borda internamente. Ou, para eu vedar, e essa é a parte mais importante, deixar ele em posição, e ele em posição eu acrescentar o que está faltando. Eu tenho que ter alguns cuidados só. Meu pincel tem que ser fino, tá? E eu preciso entender esse pincel. Se eu ponho e deixo muito líquido, a hora que eu vou capturar o pó, ou vai vir muito pó e todo o conjunto vai cair, ou vai vir pouco pó e vai ficar muito líquido esse conjunto. Então eu tenho que pegar o pincel, molhar, tirar o excesso e capturar o quanto eu quero. Vamos ver como faz isso. É importante que eu molhe ela com monômero para despolimerizar a camada superficial. Ah, então por isso que quando eu reembaso um provisório, ele fica com aquela bordinha esbranquiçada e às vezes eu vou tirar, ela sai inteira e eu me mato, porque uma hora eu reembaso, eu coloco, tiro, coloco, reembaso. Você já culpa. Você tem que pegar e despolimerizar essa camada superficial com monômero. Espero, vejo como é que ele vai estar em posição, acomodo. Acomodei, ele fica granulado. Eu venho e coloco mais líquido, mais monômero. E agora eu tenho um acrílico com um líquido ali. Então a minha próxima colocação de pó, ela vai começar granulada, mas depois ela incorpora. E isso eu preciso aprender, entender, mexer no acrílico, para eu poder saber que se eu colocar a segunda incremento de acrílico muito cheio de monômero, vai escoar demais. Então agora eu tenho um vedamento. Ah, mas tem excesso. É lógico que tem excesso. Eu quero excesso para tirar. É mais difícil eu colocar do que eu tirar. Então olha lá, ó. Agora eu tenho toda a basezinha dele copiada. Ó. Para acrílico não se usa diamantada. Eu uso. Por que eu uso? Eu gosto do efeito que dá, mas depois eu faço um acabamento com fresa de gradação fina. Não se usa diamantada porque ela vai estragar a tua diamantada, na verdade. E só manter a diamantada bem limpinha, tá? Mas depois a gente vai passar uma fresa para dar um bom acabamento nele. Uma fresa de granulação fina. E olha lá, ó, quando eu coloco em posição, bem definidinho aonde eu queria. Ok? Reembasei, está todo estável. Então agora eu vou começar a dar acabamento nele e, claro, ajustar a oclusão até antes de dar o acabamento, tá?
A fresa de granulação fina vai alisar o que a diamantada riscou. Vai dar no início do acabamento, ó. Como o silicone acaba copiando nem sempre uma anatomia muito refinada, eu gosto muito de vir com a 703 e refinar essa anatomia. Então tá lá, ó, refinei a anatomia com a 703. Agora eu vou começar com aquele nossa sequência máxima. Lixa, borracha, pelo e feltro. Fala de novo, Bru. Lixa, borracha, pelo e feltro. Aí, cara. Então, eu não achei que estava grande, então vamos provar de novo. Agora prova. Opa, agora entrou melhor, só tá mais escurinho mesmo. Mas a gente desgasta. Ah, achou que tá grande? Não tem problema. Tira mais um pouco, tira com borracha, com fresa, tira mais um pouquinho para você determinar o tamanho que você quer, tá? Quero te ensinar um último segredinho, por exemplo, de quando eu for tirar um pouquinho mais, como essa vestibular que eu resolvi tirar um pouquinho mais, eu posso olhá-la de oclusal e perceber que eu posso fazer um desgaste com a borracha na vertente triturante lisa, vertente lisa, vertente lisa, vertente lisa. Mas esse desgaste vem mais ou menos até o meio do dente. Até aqui, ó, onde está meu dedo. Então eu vou trabalhar essa borracha para tirar aquele excesso vestibular, fazendo uma pirâmide aqui, ó. Um triângulo, uma base da pirâmide aqui, uma casinha, um telhadinho. Vertente lisa, vertente lisa. E aí aqui embaixo, onde eu achar que tem que tirar mais, eu passo com ela mais no corpo inteiro, tá vendo? Então aí eu tenho meu provisóriozinho finalizado da matriz. Gerei meu provisório. É isso aí, galera. Nesse tipo de técnica, existem várias coisas que são benefício. Claro que aqui eu vou querer deixar um pouquinho diferente, arrumar um pouquinho mais, porque eu quero mostrar para vocês algumas dicas, mas é uma técnica relativamente rápida. Em 15 minutos você consegue fazer um provisório, um preparo e um provisório, um primeiro corte de preparo, para que você possa determinar de forma ágil uma reestruturação anatômica para o dente do seu paciente. Em resina acrílica, ela vai durar mais, você consegue melhor polimento do que uma resina bisacril. Mas em resina bisacril, você reduz o teu tempo de trabalho para 3 minutos. É muito tranquilo, ok? A gente vai vendo isso para frente. Se vocês quiserem um pouquinho mais, escreve aí embaixo no canal, sugira o que você gostaria de saber um pouco mais e a gente pode pensar em vídeos depois desse alicerce inicial de conteúdo que engrandeçam, que melhorem o dia a dia de vocês também. Feliz por você estar aqui comigo, espero que esteja valendo a pena, até uma próxima.